Pessoal, tá dando pra ouvir? Se vocês estiver dando pra ouvir, vão colocando um joinha aí, por favor. Eu acho que tá de alguma coisa, algum erro aqui, peraí. Meu Deus, sério que faltava tá esse negócio aqui, peraí. Tá normal agora. Tá dando pra ouvir tranquilo, né, pessoal? Vamos só aguardar a professora Poliana entrar aqui que a gente começa. Viu? A professora Poliana já deve estar chegando por aí, é o tempo que a gente vai conversando. E vão enviando a live para o pessoal, para os colegas, viu? Pessoal, vão enviando aí para os amigos, que é para a gente poder fazer um bate-papo muito interessante. Que hoje o tema é um tema muito bom, a professora Poliana vai trazer um conteúdo muito legal para a gente. Vocês enviem. Vou aceitar aqui, a professora Poliana já entrou. Então vocês enviem aí para os colegas, viu? Vamos só testar como é que tá. Professora Poliana, boa Olá, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Deu certo? Deu sim, tá dando certo, viu, professora? Depois de tanta confusão, tanto É, tumulto, tanto que eu já te aperriei, deu certo, né? justamente. Aí, professor Kilson tá por aqui, professora Aline, o pessoal tá entrando, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho e Luciana, já. Rick, eita, que É, tanta gente. professora Adriana. Começou a família, hein, Leônidas? Bem que eu falei. Eita, meu Deus, Não vamos dizer. devia ter postado esse negócio. Vão entrando aí, porque o tema hoje vai ser um tema Boa muito noite, interessante, gente. legal, né? Vamos Boa só aguardar um noite. pouquinho, Vamos fazendo aguardar um pouquinho, aham. só um instante, deixa eu dar um 7 em 1, 7 em 2 e a gente começa. Mas e aí, em Pombal, tudo tranquilo, professora? Como é que tá a situação por aí? Mais ou menos. Tá começando a piorar, assim como todas as cidades do interior, É né? Mas vamos ter verdade. fé que isso vai passar logo. É. Mas vai passar, em nome de Jesus, né? É só uma Vai. fase, né? Vamos Vai entender sim. bem direitinho o que é que tá acontecendo daqui a pouco. Vamos sim. Pessoal, vai. O meu áudio tá bom, professora? A senhora tá ouvindo direitinho? Tá, tô ouvindo direitinho. Vocês estão me escutando também? Eu tô escutando, bem tranquilo. Acho que o pessoal tá escutando em Todo mundo tá casa. ouvindo? Dá um ok aí quem estiver escutando. Dá uma mãozinha, um sinalzinho aí, só pra gente ter ideia. Deixa eu só organizar aqui. Pronto, acho que tá de boa. Tá, o pessoal tá escutando, tá bem. Tá. Então, gente, vai enviando a live aí para os colegas, já para enviar aí nessa setinha que mais parece um deltazinho aí, dá para vocês enviarem para os amigos, que é para a gente não perder esse conteúdo que é tão importante, assim como os demais, né? Os que já passaram e os que estão por vir ainda, porque vem muita coisa boa aí pela frente. Aí Jéssica Rafael acabou de entrar, foi me orientando na UFESA. Beijo, Olha que Jéssica. legal. Professora, então eu vou fazer uma apresentação breve da senhora e a gente inicia, certo? Pode ser assim? Pode ser. Aí a senhora vai Fique conduzindo à aí, a vontade. gente vai. Não, quem Pessoal, vai então. conduzir são vocês, hein? O pessoal que está em casa, né? O É. professor Bruno entrou aí, viu? Sim, pessoal, então, primeiramente eu quero dar boa noite, né? E agradecer a professora Poliana inicialmente por ter aceitado o convite. Ela foi uma das primeiras professoras que eu contactei e, assim, aceitou de bom grado, né, a nossa proposta, porque é um momento que a gente está vivendo que não é um momento muito bom, mas que a gente pode usar esse tempo para algo proveitoso, que seria justamente esse bate-papo, trazer coisas novas, coisas interessantes, como a gente está tentando fazer nesse período de quarentena, né? Então, o tema proposto pela professora Poliana foi questões ambientais em tempos de pandemia por Covid-19, né? Aí ela vai fazer com que a gente entenda alguns pontos, alguns fatos por aí. Então, a professora Poliana, ela é professora do CCTA, inclusive eu fui aluno dela, assim como muitos colegas que estão por aqui hoje. A professora Poliana ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal da Paraíba, né, lá em Isso. Areia. Ela é doutora em agronomia pela UFPB, com área de concentração em ecologia vegetal e meio ambiente. E fez um doutorado sanduíche no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, aí temos um nome Isso. de peso hoje. Então, Eita, professora, é uma com a senhora. responsabilidade, mas não leve isso a sério não, viu, gente? Ó, eu É sou com a, normal, do jeito que vocês me conhecem em sala de aula. é com a senhora, pode ficar aí tranquila e utilizar o tempo, ficar bem à vontade. Pode ficar bem à vontade, viu? Tá bom, obrigada.
Boa noite, gente, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Queria primeiro parabenizar os meninos do CA de Agronomia, né? A pessoa do Leônidas, Valéria, todos os outros pela iniciativa. Dizer que eu fiquei muito feliz por essa proposta de vocês de iniciar essas lives para que a gente possa continuar tendo contato com vocês, né? Com os alunos, para que a nossa comunidade acadêmica continue interagindo. Isso é de extrema importância. Porque a gente se sente tão sozinho, né? E então, por que não continuar mantendo esse contato? São os novos tempos, digamos assim. Então, quando o Leônidas me contactou, né, para conversarmos um pouquinho com vocês sobre algum assunto específico do curso, então eu pensei que seria interessante que a gente conversasse um pouco sobre a questão ambiental que está envolvida, né, que está relacionada com a questão da pandemia do Covid-19, porque não deixa de ser uma atualidade. E aí eu propus esse tema, os meninos gostaram, e aí hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Na verdade, vamos conversar. Isso mesmo. Né? Primeiro, enquanto o pessoal chega aí, eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite de vocês, dizer que estou muito honrada, mas pedir desculpa por eventuais problemas aqui, porque essa vida de popstar não é para mim. Então, não nasci para ser blogueira, não sei mexer nessas coisas. Então, vamos lá, do jeito que der, tá bom? Certo. Então, o que eu pensei inicialmente foi... passei uma questão ontem para que os meninos divulgassem, né? Pedindo para que vocês me dessem um retorno de se vocês já pararam para pensar nessa questão do Covid-19, dessa pandemia que nós estamos vivendo na atualidade, se existe alguma relação entre isso e as questões ambientais. E aí eu confesso que fiquei feliz, digamos assim, com algumas respostas que eu tive. E aí eu pensei em começar a conversar com vocês justamente sobre essas respostas, né? Para a gente ver mais ou menos o que é que os nossos alunos, que as pessoas que estão interagindo no Insta do CA da Agronomia têm a dizer a respeito. Então, eu peço licença que eu vou virar um pouquinho aqui para ler para vocês essas respostas, tá? Pode ficar à vontade, professora. Não vou dizer nome, não. Certo. Então, assim, algumas pessoas disseram que nessa época consegue visualizar uma menor emissão de gases poluentes com a diminuição da circulação de veículos. Vocês concordam com isso? Vão colocando aí, joinha, concorda, né? Ou não concorda, tá? Então, o aumento da emissão de lixo hospitalar nos últimos dias é algo que deve receber atenção especial. Concordam ou não concordam? E aí? Vão colocando joinha. Vão colocando joinha ou não. Então, gente, essa questão da emissão de lixo hospitalar realmente é um problema. Eu acho que vocês estão acompanhando. Porque está aumentando muito essa questão de lixo, de luvas que a população está utilizando muito, de máscaras. E como fazer o descarte correto disso, não é? Se a gente não fizer esse descarte correto, será que tem algum problema ambiental? Será que sim? Será que não? Vamos deixar mais para frente, tá? Outra. Sim, de forma positiva. Alguém acha que há uma relação positiva entre a pandemia e as questões ambientais, tendo em vista uma menor degradação e maior tempo para observar o meio. Então, o que significa que, por estarmos isolados, por estarmos em casa, cumprindo a quarentena, o distanciamento social, que é solicitado pela Organização Mundial de Saúde, né, todas as autoridades médicas e científicas que pedem para que a gente fique em isolamento para minimizar os impactos do vírus na sociedade. Então, isso diminui, no caso, a poluição que nós geramos. Mas a poluição, em que tipo de poluição? No caso, poluição atmosférica, poluição por redução de queima de combustíveis fósseis, seja na atividade industrial, que em algum momento em determinados países isso parou, essa atividade parou, ou pela questão mesmo do trânsito, né, de veículos que faz essa queima desses combustíveis também. Então, realmente é uma forma positiva. Outra pessoa aqui, pelo meu ver, como as pessoas estão em casa e as indústrias paradas, a emissão de poluentes diminui um pouco. Então, mais uma vez, corroborando, acabou de falar. Outra, destruição de hábitat tem facilitado a transmissão de doenças às pessoas. E isso é um ponto extremamente interessante que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Com certeza. Por que é que essa destruição de hábitat? O que é que isso impacta? O que é um hábitat? Como é que nós estamos destruindo isso? Então, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte para entender o porquê que isso contribui ou não e de que forma com o que estamos vivenciando na atualidade, tá? Deixa eu ver aqui outra.
Calma aí, hein? Pode ficar tranquila, professora. Sim, pois o meio ambiente é o único favorecido nessa pandemia. O meio ambiente é o único favorecido nessa pandemia. Então, vamos deixar isso bem marcado e depois vocês vão me dizer se vocês acham que o meio ambiente é o único favorecido, tá? A simples diminuição de veículos nas ruas, com menos emissão de gases poluentes, já ajuda muito. Então, concordam ou não concordam? De novo, né? Então, vamos lá. A pandemia tem dois lados. Em seu lado positivo para o meio ambiente, muitos países conseguiram respirar. Temos como exemplo as águas de Veneza, que limparam, clarearam, ficaram mais límpidas. A gente consegue visualizar várias reportagens que mostram, por exemplo, águas vivas circulando nos canais de Veneza, que muito tempo não apareciam, né? Outros animais marinhos no Rio de Janeiro. Então, isso a gente está conseguindo ver, porque caracteriza-se como uma recuperação do ambiente pela degradação ambiental que está diminuindo. Certo? Vamos deixar entre aspas, porque a gente não pode minimizar uma coisa que é maior. Mas podemos afirmar que a gente consegue visualizar, hoje em dia, um pouco disso também. Porque, querendo ou não, acaba se tornando um reflexo de tudo isso que está acontecendo, tá? Então, gente, nós tivemos tivemos outras pessoas que não mandaram nas respostas aí, porque escreveram textão, não é, Leônidas? Isso é verdade, professora. Carla que mandou. Carla disse que ia estar aí também, não sei se ela já entrou. Mas obrigada, Carla, você é da área também. Então, assim, contribuições excelentes que você pode fazer para a gente aqui hoje também. Outros alunos também mandaram textão, aí eu não vou parar aqui para ficar lendo para vocês, porque vai se tornar bastante cansativo, né? Então, tô vendo que já entrou um monte de gente, já temos bastante. Então, mais uma vez, gente, boa noite para quem entrou depois. Né? Nós estamos aqui discutindo um pouco das questões ambientais relacionadas à Covid-19, à pandemia que nós estamos vivendo. E primeiro eu queria ver que todo mundo já está aí, né? O pessoal que está fora, os nossos alunos. Então, estão se cuidando direitinho antes da gente começar a discussão mesmo. Estão se cuidando direitinho, estão ficando em casa, estão usando cumprindo máscara. A quarentena, né? Cumprindo a quarentena. Estou vendo um monte de vocês aí postando foto saindo. Vou puxar as orelhas tudo enquanto voltar. É para ficar em casa. Não pode sair, não. Não pode sair, não. Então, se for sair, sejam conscientes, tenham todo o cuidado. Usem álcool, lavem bem as mãos, utilizem as máscaras, certo? Então, vamos lá. Vamos para o que a gente tem que conversar mesmo, né? Hoje, vocês sabem que eu não gosto de muita coisa, como é que eu posso dizer? Com muita regra. Né? Então, vamos ter um bate-papo descontraído mesmo, porque eu acho que esse canal é para isso, né? Para ter uma conversa mais informal. Então, gente, vamos fazer hoje estilo Globo Repórter, né? O que é o Covid-19? Como surgiu? De onde ele veio? Do que ele se alimenta? Do que ele se alimenta? Como que ele vive? Qual o impacto que esse Covid-19 causa na vida das pessoas ou no meio ambiente? Por que isso acontece? Então, quem poderia, que está aqui na live agora e que não respondeu as questões, quem poderia colocar palavras-chave aqui que vocês acham sobre isso que eu joguei para vocês agora? Sobre o Globo Repórter do Covid-19 e o meio ambiente. O pessoal vai colocando, eu vou anotando aqui, viu, professora? Caso a senhora queira. Pronto. Então, gente, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, primeiro de tudo, as perguntas, né? O que é? É um vírus, né? Então, o que é um vírus? Por que é que esse vírus está causando um problema tão grande pra gente? Né? Por que é que tantas pessoas estão morrendo? Por que é que a gente tem que ficar em casa de quarentena? Por que é que as aulas foram suspensas? Por que é que o mundo parou? Por causa de um simples vírus. Então, vejamos que não é uma coisa tão simples, né? É um micro-organismo patogênico que ele não consegue sobreviver fora de uma célula. Então, para isso, ele precisa de um hospedeiro, né? E aí vocês podem perguntar, professora, esse vírus, como foi que ele surgiu? Ele surgiu do nada? Então, muita gente já escutou de que o vírus ele teve origem na China. Então,
começou a pandemia pela China. Mas de onde saiu esse vírus, né? Então, os estudos mostram que esse vírus, ele veio de um morcego, né? De uma outra espécie, e que começou a ser... O homem começou a ser hospedeiro desse vírus no mercado na cidade de Wuhan, na China, né? E aí é que começou justamente esses problemas que nós estamos vivenciando na atualidade. Mas por que é que vocês acham que isso começou? Será que é uma coisa nova, essa questão de doenças causadas por vírus? Não, né? Não, né? Então, nós já vivenciamos isso há muito tempo. Só que agora as proporções aumentaram muito. Por quê? Primeiro, pela capacidade desse vírus, que esse vírus tem de infectar as pessoas, que é muito rápido, é um poder enorme. Por o trânsito de pessoas, que é enorme no mundo. Então, nós vivemos hoje em dia em um mundo globalizado. Então, uma coisa que aconteceu lá na China, que começou em dezembro, chegou em todos os países e hoje em dia nós temos uma pandemia. Ou seja, quando esse problema desse vírus, essa doença se torna mundial, né? Está atingindo o mundo todo. Então, é uma pandemia. Mas, assim, a gente tem que levar em consideração que isso é uma coisa que sempre aconteceu. Várias outras doenças causadas por vírus sempre aconteceram e sempre causaram impacto na humanidade. Então, isso sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. É isso que a gente tem que levar em consideração. Só que, inicialmente, foi lá na China. Como nós vivemos num mundo globalizado, se espalhou muito rápido. Mas por que é que esse vírus, que inicialmente utilizava o morcego como hospedeiro, veio parar nos humanos? O que é que vocês acham? Será que tem alguma coisa? Alguma relação, né? Alguma relação? Qual a relação que existe nisso? Então, é uma coisa, vocês têm que colocar na cabeça que nós estamos falando de algo bem complexo. Não é tão simples assim, porque vai com a parte de desenvolvimento social, com a parte de aumento, crescimento desordenado de população, com a relação desarmônica do homem com a natureza, interações ecológicas que estão aí envolvidas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente entender o que está acontecendo hoje. Esse vírus, ele, assim como vários outros micro-organismos, já existem na natureza. Nós temos uma natureza, um ambiente, um mundo com uma diversidade muito grande. Só na nossa floresta amazônica nós podemos perceber várias espécies que não foram identificadas ainda, não foram catalogadas. Imagina se a gente coloca isso para o mundo inteiro, né? Então, um vírus que existia normalmente não causava problema nenhum, pode sofrer alguma mutação e acabar infectando um outro tipo de hospedeiro, se instalando em um outro tipo de hospedeiro. Então, ele pode coexistir tranquilamente com algumas relações ecológicas, por exemplo, com o morcego ou com diversos outros animais, e sofrer alguma mutação, ou mesmo sem sofrer mutação, mas em ter o contato com o homem, porque nós não somos preparados para isso, ele ser danoso para a nossa saúde, né? A partir do momento que ele começa a nos utilizar como hospedeiro. Só que aí a gente tem que ver a questão de por que isso está acontecendo, né? Então, vamos para um pouco da parte da relação do homem com a natureza. Então, nós temos o que nós somos, os seres humanos, apenas uma espécie, né? Que a gente esquece muitas vezes de que somos apenas uma espécie entre tantas outras espécies, de animais ou de vegetais, não é? Verdade. Só que nós utilizamos de várias ferramentas, digamos assim, para que todo mundo entenda direitinho, para exercer dominância sobre as demais espécies, sobre o planeta. E é justamente aí que nós estamos pecando por interferir de forma tão direta no meio ambiente, né? De forma tão intensa. Os ecossistemas, eles podem viver em harmonia. O ideal é que a gente consiga viver em harmonia dentro dos ecossistemas, como seres naturais, né? Em equilíbrio com os seres bióticos e com os seres abióticos. Vocês todos já ouviram isso, né? Já viram falar um pouquinho. Com certeza. Os seres vivos e os seres não vivos, que
se relacionam entre si dentro dos ecossistemas. Então, quando a gente aumenta muito a nossa população, nós aumentamos demais a nossa população. Então, nós acabamos fazendo o quê? Um desequilíbrio, causando um desequilíbrio no ambiente. Quando nós desmatamos determinada área, nós estamos suprimindo a vegetação daquela área, consequentemente, estamos causando impacto na fauna, na flora, nos micro-organismos que existem ali. E aí, muita dessa fauna, quando a gente utiliza esse simples fato de desmatar uma área, muitos desses animais vão procurar um outro lugar para conseguir sobreviver. E aí onde entra? Quando a gente desmata uma área, que a gente causa um desequilíbrio naquele ambiente, seja para introdução de uma área agrícola, que é muito a nossa área, a gente tem que estudar direito, quando a gente vai desmatar uma área, quais os impactos que isso pode causar, ou quando a gente vai construir alguma cidade, alguma coisa, a construção civil em si já causa um impacto muito grande. E aí isso tudo interfere nesses animais que existem nesse ambiente, que vão ter que procurar um novo hábitat, um novo ambiente. E aí eles acabam muitas vezes saindo dessa área em que eles são naturais e coexistem com as demais espécies e vão para próximo aos centros urbanos. Isso de forma ou acidental, quando eles migram sozinhos em busca de alimentos de um outro lugar para conseguir sobreviver, ou quando nós homens interferimos mais uma vez nesses ambientes e levamos esses animais para próximo de nós, seja para comercialização nas feiras, para criar esses animais como animais domésticos. Então isso é um problema, porque nós estamos tirando da natureza um animal que é selvagem, que não tem o hábito de viver em sociedade conosco, digamos assim. Eles vivem em sociedade com a natureza, com o ambiente que eles estão adaptados, que eles têm como interagir. Mas quando eles passam a conviver com a gente, essa relação pode vir a ficar desarmônica. E entre essa desarmonia da relação, pode acontecer justamente isso, de que você, ao manusear esse animal, ao brincar com ele, ao se alimentar, ou matar e entrar em contato com os fluidos do corpo desse animal, você pode acabar se infectando, se contaminando com esses micro-organismos, no caso, com esse vírus. E aí acaba causando um problema, porque nós não temos resistência para isso. O nosso corpo, muitas vezes, não consegue conter e viver em harmonia com esse micro-organismo que está existindo com a gente, está coexistindo com a gente Professora, agora, certo? Oi. Por não, por nós não ter sido exposto ao micro-organismo, no caso esse vírus, né? Aí o nosso próprio organismo, por não ter tido esse contato, não produziu anticorpos ainda. É justamente esse desequilíbrio todo que está tendo hoje, atrás de uma cura, de um medicamento, de uma vacina. Isso. Só que o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente leva para essa outra parte médica, já é uma coisa bem maior. Eu quero que vocês entendam o básico, o X da questão. Por que é que nós estamos vivendo esse problema todo na atualidade? Será que só o vírus é um problema? Ou será que nós, homens, estamos causando um problema para o ambiente e o ambiente está reagindo com o vírus para diminuir a nossa população? Está só se defendendo, né? É isso que eu quero que vocês entendam, que eu estou antecipando uma coisa que eu ia falar para vocês mais na frente. O ambiente, ele tem um limite de tolerância nos ecossistemas. Todos eles suportam até um determinado limite de crescimento das populações, seja de animais ou de vegetais. E, naturalmente, já ocorre um controle dessas populações, certo? Quando o ambiente atinge o seu limite, quando a gente chama em ecologia de capacidade ambiental, limite de tolerância de um ecossistema. Então, quando o ambiente ele atinge essa capacidade de suporte, vão acontecer algumas coisas, algumas interações, para fazer com que as populações que estão crescendo descontroladamente diminua. Justamente porque, com o crescimento desordenado da população, nós estamos cada vez mais necessitando de recursos. Quanto mais a população cresce, mais a gente precisa de alimento, precisa de roupa, precisa de moradia. E aí nós estamos extraindo recursos naturais
e estamos gerando resíduos sólidos. Então, estamos produzindo lixo. E é aí que entra uma coisa chamada crise ambiental. O ambiente está em crise, seja pela queima exagerada de combustíveis fósseis, pelo consumo desordenado que nós temos, né? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, que nós não utilizamos apenas o que necessitamos para a nossa sobrevivência, assim como nos ensina a natureza. A natureza nos ensina que nós devemos extrair dela apenas o que é necessário para a nossa sobrevivência e para a perpetuação das espécies. Mas com o nosso hábito, que é extremamente consumista, a gente não faz isso, né? E cada vez mais estamos degradando o planeta, estamos retirando recursos. E chega um determinado ponto que o planeta não aguenta mais. Os ecossistemas não aguentam. Então, precisam lançar mão de mecanismos para fazer o controle dessa população. E, infelizmente, é isso que está acontecendo com a gente. Sempre aconteceu isso. Sempre vai acontecer. Seja com o uso de um outro ser vivo para fazer o controle dessas populações, né? Um fator biótico, como um fator abiótico. Quando nós temos enchentes, tornados, tsunamis, tudo isso acaba causando um controle de população também. E isso vai acontecer, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. É um ciclo no planeta. Só que agora nós estamos vivenciando na pele e de uma forma extremamente dura, porque está pegando no mundo inteiro com uma velocidade muito grande, uma intensidade muito grande, e são vidas, né? A gente não pode deixar de se sentir tocado por isso, porque somos nós que estamos morrendo. Aí nós paramos para pensar em como isso tudo é triste, porque chegou no momento de diminuir a nossa população. Mas quando nós estamos diminuindo as outras populações, com tudo que a gente faz em relação ao meio ambiente, a gente não está nem preocupado. Quando a gente desmata, não estamos preocupados com as populações vegetais que estamos impactando, não é? Quando nós matamos os animais, seja para alimentação, seja para produção de couro, seja a caça esportiva, digamos assim, que de esporte não tem nada, mas tem quem queira matar animais por esporte, né? Isso é um crime ambiental, mas isso a gente não se importa. Quando as pessoas vão para a África para matar um leão e tirar uma foto e postar nas redes sociais, ao lado no Instagram, né? Ao lado de um leão que ela matou, ela tá achando a coisa mais linda do mundo. Verdade. Que matou, que ela conseguiu matar um leão. Só que ela não tá se colocando no lugar daquela população que está sofrendo com isso, entendeu? E hoje em dia nós estamos vivendo isso na pele, né? Nós estamos sendo impactados por um vírus que está diminuindo fortemente a nossa população. Estamos tendo muitas perdas, muitas mortes devido a essa questão dos vírus, né? Do vírus do Covid-19. E aí, vamos lá. Vocês entenderam um pouco do que eu quis falar, assim, no geral? Sobre como surgiu, por que é que o vírus está causando esse problema todo? Por que é que nós estamos impactados? Me digam aí o que é que vão botando acham. joinha, né? Ou vão escrevendo aí, que eu estou acompanhando, estou conseguindo ver algumas coisas aqui. Professora, eu estou anotando aqui algumas coisas. Se a senhora quiser que eu vá falando para a senhora agora, desses questionamentos iniciais que a senhora fez, para depois a senhora passar para um outro ponto. Pode ser? Pode ir falando, isso. A senhora falou assim, palavras-chave de coronavírus, né? Nessa introdução que a senhora deu, né? E o Smith falou que o vírus é um micro-organismo que é um parasita obrigatório, né? Então, assim, nesse caso, ele depende de uma célula hospedeira para que ele possa sobreviver. E completou dizendo foi o que eu tinha falado, senhora... nós somos o hospedeiro agora. É verdade, né? Que a senhora também falou da questão desse descontrole de infecções, de contaminação, né? E que ele completou dizendo que a superpopulação, que isso é um fator que tem relação com a superpopulação e a necessidade de alimento. Assim, a necessidade de alimento
É porque o pessoal lá da China, eles têm um hábito alimentar muito diferente do nosso, né? Às vezes a gente pode estranhar, inclusive, né? Mas aí isso é uma questão cultural, É né? A gente verdade. pode estranhar, mas não temos o direito de interferir nisso, Justamente. né? Não temos o direito de julgar os hábitos alimentares e culturais. E a Isso a gente Sabrina, tem que deixar separado. É tanto que isso. aqui no país também nós sofremos com outros vírus que acabam utilizando o homem como hospedeiro e que causam problemas. Então temos aí malária, zika, dengue, Febre amarela, né? chikungunya, febre amarela. Então são outros vírus que causam problemas, sempre causaram morte também. Só E que que, e que não alguns são desses não são de fonte alimentícia, não necessariamente de ter se alimentado dele, do animal que era hospedeiro anteriormente, né? isso, não necessariamente de ter se alimentado, mas por todas essas questões de dominância, de relação do homem com a natureza, nós impactamos o ambiente e acabamos trazendo esse vírus para perto de nós. E hoje em dia nós temos esse vírus que causa mortes e causa problemas para a nossa população no Brasil muito tempo. Tivemos a questão da microcefalia, né? Que os bebês Isso nasciam mesmo. Dengue, zika, dengue, chikungunya, uma zika, infinidade de coisas, né? uma Sem infinidade de contar no coisas. próprio E HIV também, que aí, já é um vírus muito antigo e que só existe estudos, né? Na isso. verdade, questões de tratamento, né? Uhum. Mas aí, ó, você pode ver que a gente tá falando na questão do vírus da China e muita gente Aham, questiona hábitos alimentares. Mas nós temos hábitos aqui também que acabam por trazer esses animais para próximo, né? Para perto da gente. verdade. E aí é um outro problema, porque os animais não têm culpa disso, de estar vivendo tão próximo a gente e acabar nos infectando com um vírus que para a gente em determinadas situações pode ser mortal. Como é o caso de que vários macacos as pessoas ficam matando macacos, querendo matar, acabar com os macacos quando eles se aproximam das cidades, justamente com medo de febre amarela, de outras doenças virais. E isso é um absurdo, a gente não pode fazer isso. Os animais eles estão se aproximando de nós justamente pelo impacto que nós estamos causando no ambiente natural. Uhum. Aí, professora, a Sabrina, ela Hum, falou também da capacidade de replicação do vírus, né? Que é algo assim fora do comum, quando comparado também com outros micro-organismos, né? isso. A mutação genética também, né? Que ele tem uma capacidade muito elevada, né? O vírus, de modo geral, né? Uhum. E Aí, aí se professor, espalha muito rápido, justamente por essas questões globais que nós vivemos num mundo globalizado, que você tá você tá lá na China, pega um voo e daqui a pouco você tá do outro lado do mundo e traz esse verdade. vírus com você, sem saber, você não sabe. E aí como vai fechar todas as fronteiras? Vai parar tudo? Como no É, mundo globalizado? como o Que nosso, nós né? vivemos num mundo que depende sempre um do outro, dos outros Verdade. países. E isso nos faz pensar nisso também, que nós temos que deixar de ser tão dependentes dos outros países. Nós, enquanto nação, temos que ter mecanismos para, como é que eu posso dizer, produzir ciência aqui, para não depender dos outros, para produzir medicamento, para produzir materiais médicos, hospitalares, EPIs. A gente não pode ficar Uhum. refém só de um outro país que produza isso, porque numa situação como essa, a gente passa pelo que nós estamos vivenciando hoje. Os profissionais de saúde não têm EPI, não têm material de trabalho, porque a gente precisa de uma empresa que está lá do outro lado do mundo, que produza e que envie para a gente, sendo que É todo o que comércio está fechado. às vezes é uma peça mínima, bem pequena, né, professora? Assim, o Isso. Brasil se tornou um país importador de tecnologia, né? Embora a gente, lógico que a gente produz tecnologia, mas assim, não em uma escala tão grande quando comparado a outras potências, né? Com certeza. Aí, professora, a Jéssica, ela falou o seguinte, que as alterações antrópicas têm sido tão intensas de modo a interferir na capacidade de suporte e resiliência do meio ambiente, ocasionando cenários tão caóticos como o que estamos vivendo hoje, nesse momento, né? Uhum. Atualmente. Isso foi o que eu falei anteriormente, né? Isso. Logo quando Jéssica entrou, beijo Jéssica novamente. Foi a minha orientanda lá.
E aí foi o que eu falei, nós vivemos em um mundo extremamente globalizado, extremamente desarmônico nas suas relações antrópicas, a relação do homem com a natureza, o homem com o meio Aham. ambiente. Estamos cada vez mais degradando o planeta e não damos tempo para que o planeta possa reagir Se a tudo isso, recuperar, né? Até se se recuperar, recuperar, ele né? possa ser resiliente, né? Que ele tenha a capacidade de se recuperar, porque nós estamos degradando numa velocidade imensa. Muito alta, né? Se a gente levar só, se a gente pensar pelo lado dos combustíveis fósseis, é uma degradação muito grande. Se a gente pensar pelo lado da expansão das fronteiras agrícolas, nós que somos da área sabemos Aham. muito bem, né? O que é que a gente tem que fazer? Continuar desmatando as áreas para expandir as fronteiras? Não, nós temos que investir em tecnologia para aumentar a produtividade, para que a gente Na mesma possa área, né? produzir uma grande quantidade, ter uma grande produção utilizando a área que nós já temos, né? Então precisamos de Justamente. tecnologia para isso. Só que tipo de tecnologia? E aí é onde entra também. Determinadas tecnologias que nós podemos utilizar também na produção agrícola podem impactar significativamente o meio ambiente e podem causar desequilíbrios muito grandes. Nós podemos continuar desmatando, podemos continuar plantando, mas de uma forma mais sustentável. Justamente que a gente consiga manter o equilíbrio, a harmonia entre a produção agrícola e o meio ambiente. Que aí a gente já entra um pouco no assunto que o professor Flaubert falou na live anterior, né? Na live dele. Aham. A Professora, questão. não, pode, desculpa, Não, pode desculpa. falar. Aí a Pode falar. professora Adriana A Mineirinha, né? Mineirinha, Adriana Que Lima. isso, ela Beijo, está aqui Adriana. acompanhando. Ela falou o seguinte, que no Brasil, outro exemplo parecido é a febre amarela, que inclusive a Isso. proteção dos humanos são os macacos. E quando morrem os macacos é um alerta, né? Um alerta para os seres humanos de forma geral. Uhum. E o professor Valk, ele fez uma pergunta, né? E a pegada ecológica de Pombal? Uma pergunta com um complemento assim. E a pegada ecológica de Pombal? Acima do permitido pela FAO? Oi, Valker, beijo. Eu vi quando você entrou aqui. A pegada ecológica de Pombal, a pegada ecológica de Pombal, assim como a pegada ecológica de todos os nossos municípios, a pegada ecológica de todos nós está bem acima, né? Então precisaríamos de mais planeta Terra do que nós temos hoje em dia para Verdade. suprir as nossas necessidades. Necessidades, mais uma vez, viu? Porque estamos extraindo por consumismo, não é por necessidade, não. A professora Micarla, ela fez a seguinte colocação, que por outro lado, isso pode ser bom. Podemos voltar às atividades para o nosso país, como por exemplo o turismo interno, né? Muita gente assim se aventa, eu tenho que viajar para a Europa, para os Estados Unidos e tal. Sim, sim, E, a questão que Carla está falando é quando eu falei de que nós precisamos desenvolver o nosso país para não ficar dependente, né? E isso, precisamos cada vez mais dar valor ao que nós temos aqui. A questão que Carla está falando aí do turismo. Beijo, Maiara, outra amiga aqui da área, amiga de residência universitária, está aqui com muito a bem. gente, acabei de ver. Então, nós precisamos desenvolver e dar valor ao que nós temos aqui. Fazer o nosso turismo rural, nosso turismo ecológico, conhecer a nossa caatinga, a nossa diversidade. Então, nós temos muita coisa aqui. Precisamos de cada vez mais de incentivo à pesquisa, para que a gente possa Políticas conhecer a públicas. nossa políticas públicas, incentiva à pesquisa, para que a gente possa conhecer os nossos recursos, né? Para que a gente possa conhecer e utilizar de forma consciente e eficiente os nossos recursos e garantir a preservação das nossas espécies, principalmente das nossas espécies endêmicas aqui da Caatinga. Verdade. E a Caatinga é um bioma exclusivo brasileiro, né, professora? E que, assim, que é pouco é conhecido, inclusive, porque, na verdade, fizeram uma imagem da Caatinga como, ou até do semiárido, como um ambiente inóspito, né, de pessoas que vivem de miséria, que não
todo sobrevivem, mundo, que entendeu, é assim, até todo em mundo numa livros, inclusive, seca, né? Que tá é, morrendo na seca, que aqui não tem nada, que somos pobres. Não, somos um ecossistema extremamente resiliente, extremamente rico, que nas justo, primeiras chuvas, as plantas endêmicas, as plantas nativas, elas florem todinha para garantir a perpetuação da espécie. Isso mostra o nosso poder de resiliência, de recuperação dos nossos ambientes. verdade. Professora, o Auriel fez a Hum. seguinte colocação: enquanto houver politicagem ao invés de políticas públicas, ficaremos de mãos atadas para combater problemas que afetam o nosso meio, nosso meio ambiente, né? Hum, hum, hum. Prefiro não comentar, mas Então, vai entender. professora, Ah, então a senhora pode seguir que eu vou anotando os próximos pontos e a gente dá outra pausinha dessa e faz outra discussão, certo? Ou a senhora pronto, faz como a senhora quiser, fica aqui à tá vontade. ótimo. Tá em casa, na Tá sua e bom. na minha. Ô, Leandro, eu queria só que você Senhora, desse uma olhadinha aí num questionamento de Gisele, que passou aqui rápido, eu não consegui ver. Isso. Gilcean. Porque, gente, eu sou leiga, eu Pronto. não sei olhar aqui não, viu? Professor Kilso deu boa noite, parabéns ao CA de Agronomia pela Boa iniciativa, noite, bem como a Kilson, professora beijo. Poliana pela excelente explanação do assunto. Professor Kilso vai tá devendo aqui como é que se diz, um retorno aí pra gente para fazer uma live com ele aí sobre Vai sementes, qualidade de fazer. A sementes, Adriana viu? também. A Adriana também, entrar em Também. contato. Professora, eu não encontrei não, Gilcean, Gisele, eu vi quando passou aqui. eu acho que só foi um boa noite, não? Não, foi não. Eu tô Gisele, procurando coloca aqui. novamente. Beijo, Gilcean, Gil. Gilcean, coloca aí de novo, por favor, porque a gente acabou se perdendo. O Foi. conteúdo tá tão bom que a gente tá. Flauber, chegando aí. Beijo, Flauber. Ah, ele falou aqui. Informação para É todos. preciso frear o desmatamento da caatinga e equilibrarmos o semiárido. Isso. Flauber falou aqui também, porque é muito rápido, gente. Eu não consigo acompanhar, não. É rápido Aham. demais. Obrigada, Gil. Vamos lá, gente. A relação do homem com a natureza, né? Vamos voltar um pouquinho para essa relação. Falamos um pouco já de dominância do homem com a natureza, né? Falamos de aumento da população. Uhum. Falamos que com esse aumento da população, nós vamos aumentar a exploração da natureza, dos recursos, né? E vamos ver um pouquinho agora da parte de ecossistemas, né? O que são ecossistemas? Quais são os fatores que estão relacionados às questões ambientais, relacionados aos ecossistemas e relacionada à crise do Covid-19. Então, como eu falei no comecinho lá, nós esquecemos que nós somos apenas uma espécie, dentre tantas as espécies, né? Então, dentro dos ecossistemas, nós temos populações, comunidades. Então, populações é um conjunto de espécies, né? E populações, um conjunto de espécies da mesma... Gente, peraí, desculpa que eu tô me atrapalhando aqui. Por exemplo, nós temos comunidades e populações. Então, vou dar um exemplo. Nós somos uma população humana, né? Então, eu costumo sempre dizer em sala de aula, para todo mundo entender, que dentro de uma sala de aula, dentro do campus, na nossa universidade, nós podemos entender melhor as relações ecossistêmicas dentro do nosso campus. Então, dentro de uma única sala de aula, nós temos diferentes populações, né? Temos a população de estudantes que vieram da Bahia, uma população de estudantes que veio da Paraíba, uma De população de Alagoas. estudantes de Alagoas. E temos, dentro do campus, uma população de professores, uma população de técnicos administrativos, uma população de servidores terceirizados. E essas pessoas vivendo em conjunto, nós temos o quê? Uma comunidade. Por isso que nós chamamos de uma comunidade acadêmica, porque envolve todos eles, né? Então, da mesma forma, é na natureza. Nós temos diversas espécies.
O conjunto dessas espécies são as populações. Então, o homem é apenas uma população que tem que aprender a viver em comunidade, ou seja, tem que aprender a interagir com as demais espécies, seja as espécies vegetais ou as espécies animais. E muitas vezes nós homens precisamos aprender a interagir com a nossa própria espécie, né? Que na maioria das vezes a gente não sabe. Não sabe Nós mesmo, nos professora. achamos que somos muito dominantes em relação uns aos outros. Não só em relação às demais espécies, mas a nós mesmos. E aí a pandemia veio mais uma vez para mostrar que somos todos iguais. E que precisamos nos unir nesse momento. Precisamos Força, nos unir né? nesse momento. Porque Nós, quem... como pessoas, população da Paraíba, população Nordeste, Brasil e a população mundial como um todo. Precisamos todos juntos tentar conseguir uma solução para esse problema, que não é só nosso. Muito bem, tem mesmo. Muito recessivo se achando dominante. Existe. Acabei de ver aqui. Então, gente, vamos lá. A gente tem que aprender a viver em sociedade, né? Eu fico me atrapalhando aqui com esses comentários, gente. Eu anoto, professora, para a senhora, eu anoto, viu? Então, vamos lá, gente. Precisamos saber viver em comunidade, né? E precisamos entender que essa comunidade, ela precisa interagir com o meio em que ela vive. Como? De forma harmônica. E é isso que a gente não está sabendo fazer. Nós precisamos interagir com o solo, nós precisamos interagir com a água, precisamos respeitar os ciclos biogeoquímicos que interferem na produção de nutrientes, que vão estar relacionados com as cadeias alimentares, né? Uhum. Precisamos entender que tudo isso está interligado e que as nossas ações antrópicas estão impactando em todas essas relações, seja nas relações de troca de energia, em nível de cadeia alimentar e teias alimentares, e estamos interferindo nos ciclos naturais. E isso interfere na disponibilidade de nutrientes para o crescimento das plantas. Estamos interferindo como um todo. E estamos causando um desequilíbrio de uma forma muito exagerada e muito acentuada no meio ambiente. E que isso cada vez mais se torna um problema. Então, nós precisamos de estabelecer estratégias para que nós possamos viver, coexistir com o ambiente de forma harmônica. Então, que esse vírus, essa pandemia, isso tudo que nós estamos vivenciando hoje, nos desperte para algo novo. Tem algo de bom, como algumas pessoas colocaram nas perguntas, né? Nas respostas lá daquela pergunta, de que via como uma coisa positiva. Então, isso que nós estamos vivenciando agora pode ser positivo justamente por esse lado de que nós podemos ressignificar o que está acontecendo e a nossa relação com o ambiente. Como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo, os nossos hábitos de produção. Então, a gente tem que parar agora para pensar e cair na real de que o mundo nunca mais vai voltar a ser como ele era antes. Por causa dessa pandemia. Muita coisa vai mudar. Muita coisa em nós vai ter que mudar para se adaptar a essa nova realidade. Verdade. Né? Leandro, nós estamos como de tempo aí? Você tem como ver? Professora, a gente está chegando próximo a 1 hora, mas é o seguinte, o Instagram ele permite live até 1 hora. Então, assim, inclusive já quero adiantar essa questão para o pessoal, que se caso a live vier tipo, apagou tudo, não terminou. Se caso isso acontecer, a gente vai voltar novamente, caso não tenha encerrado. É porque o Instagram só permite que essa live aconteça, que a gente fica ao vivo, por no máximo 1 hora. Então, isso acontecendo, sem a gente ter encerrado, vocês fiquem por aí que a gente volta novamente. Mas pode ficar tranquila, professora, fica à vontade, aí viu? Você manda o convite novamente, né? Aí eu mando o convite de novo, viu? Pronto. A gente reinicia tudo, pode ficar bem à vontade aí. Pronto, então vamos lá. Então, gente, é isso. Nós temos que tentar ressignificar tudo isso que está acontecendo e
começar a pensar os nossos modos de produção, os nossos modos de degradação do ambiente e ver de que forma nós podemos fazer para continuar o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto humanidade, mas de uma forma mais equilibrada com o meio ambiente. Porque se a gente não tiver esse despertar, nós vamos continuar cada vez mais sofrendo com esse tipo de coisa. Não foi a primeira, né? A primeira pandemia que nós tivemos Aham. e nem vai ser a última. Então, infelizmente, se a gente não começar a frear a nossa degradação no meio ambiente, começar a repensar, a mudar os nossos hábitos, nós vamos cada vez mais sofrer com isso. Se a gente continuar interferindo no meio ambiente com essa forma predatória que nós estamos vivendo há muito tempo. Então, que isso sirva de alerta, não é? E como é que a gente pode fazer isso? O que é que vocês acham? Como é que a gente pode tentar minimizar esses estragos que nós estamos fazendo no meio ambiente? Vão colocando aí agora. Quero ver um pouquinho de vocês. Pessoal respondendo, né, professora? É, A questão é que a senhora quer saber como é que a gente pode mudar a atual o que é que, situação, né? como é que vocês acham que nós podemos pegar isso tudo de ruim que está acontecendo Aham. por uma falha nossa em termos de degradação ambiental, de degradação do planeta, que o planeta chegou no limite a ponto de ter que causar um colapso numa população, que nesse caso quem está sofrendo a perda somos nós, né? Então, como é que vocês acham que nós podemos mudar, tentar fazer diferente? Em que áreas? Como? Ou vocês acham que isso vai passar e a gente vai continuar do mesmo jeito e acabou? Se A exploda gente, a pandemia, se exploda o ambiente, que eu vou continuar degradando, produzindo, comprando brusinhas de todas as cores para sair para todos os lugares, porque eu não preciso, mas eu quero. O que é que vocês acham? aqui a gente já está tendo algumas informações, algumas colocações. A senhora está conseguindo ver aqui na tela? Se policiando em primeiro lugar. Carol, Carol, beijo, É a Carol. Carol. Acho que aqui é a professora de Mudar Lu Lima inicialmente nossa Teixeira. mentalidade em relação às nossas atitudes. A era de Micarla, passo rápido. A É, mudança do aqui, ó, consumo modificar. Pode falar. a, acho que aqui é a professora de economia, Lu Lima Teixeira. Isso. Mudar nossa Luísa, visão, beijo. Luísa, né? Mudar nossa visão sobre o consumo. A Carol falou se policiando em primeiro lugar. A Laila Mirelli falou o primeiro ponto é a reflexão pessoal. A professora Micarla falou mudar inicialmente nossa mentalidade em relação às nossas atitudes com o ambiente e com as pessoas. A Isso. professora voltou a falar novamente: a mudança do consumo modificará também as estruturas industriais. O Smith falou. Isso aqui, meu Deus, eu não vou não, professora, falar isso não. Mas Pola. o Vitor falou o seguinte: na agricultura, começar a adotar medidas de produção sustentável. Ó, ela falou que era ela Uhum. mesma. A Tefi, eu acho, eu não sei, moda feminina. É porque eu acho que é o nome da empresa, né? Aham, deve ser. Agindo e não apenas pensando em fazer as coisas certas. A sensibilização é algo necessário. A Isabela falou diminuindo a visão de consumo, e principalmente sobre o consumo de carne, ó, uma vegana, vegetariana, talvez, né? Técnicas, técnicas para a Lena falou técnicas para produzir os impactos para técnicas para reduzir impactos ambientais. Para A Amanda minimizar os falou impactos. com certeza diminuir o consumo exagerado. A Micarla voltou a falar criar e participar de políticas públicas com uma visão sustentável para o desenvolvimento local. Tá, O então para aí Wesley um pouquinho, falou, vamos. Só um quer que eu vá minuto, mais tá? devagar? Certo, Então vamos comentar só um pouquinho desses que já colocaram e a gente começa de Wesley, né? Você certo. parou agora. Então, É, realmente, o isso. primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, mudar a nossa cabeça. Eita, travou, Leônidas. A senhora está me ouvindo, professora? Está travado. Horário que vai encerrar.
Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Tô vendo você falando, professora, mas não tô te ouvindo.